Graças e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais um culto nessa noite. Eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão Fábio Juntos para fazer essa oração. Amém. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque aqui mais uma vez estamos, Pai. Obrigado por esta rica oportunidade de estar na Tua casa para Te adorar em espírito e em verdade. Abençoa, meu Deus, cada irmão aqui que está aqui presente nesta igreja. Abençoa, meu Deus, traz em Tua segurança aqueles que ainda estão por vir. E aqueles que não puderem estar aqui, meu Deus, o Senhor sabe o motivo. Que o Senhor derrame bênçãos também sem medidas na vida deles. Abençoa, meu Deus, a cada família representada aqui nesta noite. Que o Senhor venha fazer esse presente aqui nesta noite. E tudo que vier a ser feito aqui, meu Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, seja com os louvores, seja com a palavra, seja com cada coração aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo de Deus venha fazer com que nós possamos esvaziar os nossos corações, os nossos pensamentos, para ser preenchido, único e exclusivamente, Senhor, com a Tua presença. Muito obrigado por tudo, e é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecendo, e a amada igreja diz amém. Vamos ler o versículo. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. 1 Coríntios 16, 27. Vamos repetir? O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. 1 Coríntios 16, 27. Desculpa. Deixa esse nome de século. Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé com Jesus. Possamos iniciar mais um pouco em relação ao nosso Deus. Essa chuva não possa ter atrapalhado, as pessoas não possam pedir seu pensamento, que você possa chegar aqui livre, com a cabeça limpa, com o coração simplesmente cheio da presença do Senhor. Amém. Que você possa falar canções de louvores ao seu nome. Você vai comemorar aí neste noite. To
Neste lugar, nós possamos sentir sua presença cada vez mais. Vamos alegrar em Jesus. As palmas. Abraçados pra dançar, toda a presença
liberdade que nós temos nele. Por causa desse acesso que nós temos ao Pai, nós podemos ir cada vez mais seguros na Sua presença. Não de maneira rasa, de boca para fora, no nosso coração. Você pode fechar os seus olhos, possa entrar nesse louvor. Se você puder adorar aí juntamente conosco, você abre a sua voz. Sabe que você é aqui para adorar aqui nessa noite. Aqui é a casa dele. O local de render graças aos seus nomes. En tus brazos,
Gostaria de chamar o nosso irmão João para trazer a mensagem. Graças a Deus, igreja. Amém. Boa noite a todos. Uma noite de frio. Nós vamos nos aquecer com a presença e a palavra de Deus nessa noite. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que somos gratos por mais esse momento, Senhor, tua presença. Sabendo, Senhor, que tu se faz presente em nosso meio, porque podemos te sentir, ó Pai. Amém. Obrigado por todos os teus benefícios em nosso favor. Obrigado por todo o teu cuidado, tua provisão, teu sustento. Obrigado por esse momento, Senhor, que tu nos proporcionou de podermos cultuar a Ti coletivamente, Pai. Fala conosco nessa noite. Abre nossas mentes, abre nossos ouvidos. Que toda distração seja repreendida em nome de Jesus. Que a tua palavra alcance um lugar em nosso coração. Que possamos vivê-la verdadeiramente. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Conforme foi proposto no início dessas quartas-feiras de orações, e vermos um resumo dos 4 evangelhos de Jesus, segundo os relatos de quem o escreveu. Primeiro, nós vimos o último evangelho a ser escrito, que foi o evangelho de Jesus segundo João. João escreveu para os romanos para testificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele escreveu por volta de 90, 96 depois de Cristo, quando todos os outros apóstolos haviam sido mortos. Na segunda quarta-feira, nós vimos o primeiro evangelho a ser escrito, que foi o evangelho de João Marcos, o evangelho de Jesus segundo Marcos. E vimos também que ele escreveu para provar que Jesus era o servo. Por isso, a incidência dos relatos, a constância de milagres nesse evangelho. Porque o que importava para os romanos, que era um povo de guerra, um povo de exército, eram os milagres. A ação importava mais que palavras. E ele escreveu para os romanos para testificar Jesus como servo poderoso, aquele que veio para servir, mas que tem todo o poder para operar grandes milagres. Na quarta-feira passada, nós vimos possivelmente o terceiro evangelho a ser escrito, que foi o evangelho de Jesus segundo o relato de Lucas. Lucas era médico, como Paulo mesmo o chama de médico amado. Ele foi médico pessoal de Paulo e amigo de missão de Paulo. E ele escreveu o seu evangelho para testificar, para enfatizar Jesus como um homem perfeito. Por isso ele relata tanto a vida e a oração de Jesus. Jesus sendo Filho de Deus, Jesus sendo o servo poderoso, ele sendo o homem perfeito. Hoje nós iremos ver o evangelho de Jesus segundo a visão de Mateus. E para isso vamos ver quem foi esse Mateus. Não vai ter um texto específico, porque é uma visão geral do evangelho. Por isso não importa pegar um texto específico. Nós vamos ter uma análise geral, sucinta, resumida, porque o tempo não nos permitiria isso, de fazer uma análise detalhada desse evangelho. Então vamos ver quem foi esse Mateus. Peço aos amados que abrem suas Bíblias lá em Lucas 5, 27 e 28. Evangelho segundo Lucas. Ele relatando, Lucas, o médico, relatando a vocação de Levi. Mateus Levi ou Levi Mateus.
Amém? Passando essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então aqui vimos que Mateus era um cobrador de impostos, era um publicano. E naquela época, meus irmãos, essa profissão de Mateus era uma profissão odiada por todos, porque era aquele que oprimia a sociedade, era aquele que explorava a sociedade. Roma, ela elegia pessoas da sua região para trabalhar para ela, para cobrar os impostos, para ser um contador dela naquela região. E com isso ela dava direito ao cobrador de impostos de cobrar a mais e ficar com a fatia daquele imposto. E a sociedade era muito oprimida, era muito explorada por esses cobradores de impostos, pelos publicanos. E Mateus era uma pessoa odiada, ninguém gostava dele, por conta da sua profissão, e também tinha a fama de exploradores dos pobres. Sempre eles conquistavam, além da parte que lhe era direito, eles sempre cobravam mais para se apropriar de uma parte dos impostos. Tendo visto que Jesus, sendo homem perfeito, sendo filho de Deus, sendo servo perfeito, foi uma decisão um tanto contraditória para aquela época. Isso mostra que Jesus não vê como nós vemos. Jesus ele não olha com a perspectiva que nós olhamos. Jesus ele vê o coração, ele vê o nosso interior. Ele não olha a nossa capa, a nossa máscara que vestimos. Ele vê o nosso interior. E foi motivo de grandes comentários, de grandes acusações, principalmente pelos fariseus e pelos saduceus, de Jesus escolher um publicano para ser seu seguidor, para ser seu discípulo, para futuramente ser seu apóstolo, ser seu enviado. Vimos aí que Jesus ele abre o Evangelho, a boa nova de salvação a todos, a todos. Como já vimos na quarta-feira passada, que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. E quando foi que Mateus escreveu esse Evangelho? Possivelmente há relatos nas histórias eclesiásticas que esse foi o segundo Evangelho a ser escrito, tendo como base Marcos, assim como Lucas também. E foi por volta de 55 a 65 depois de Cristo. O primeiro a ser escrito, segundo relatos históricos, não está na Bíblia. As histórias eclesiásticas, os documentos, os comentários de Eusébio, de Clemente de Alexandria, de Papias, dos primeiros cristãos, servem para iluminar o nosso caminho, mas não servem como doutrina. Doutrina só as Escrituras. Nós podemos usar esses relatos, nós podemos usar esses ensinamentos para dar compreensão, melhor compreensão dos fatos como ocorreram, porque foram pessoas que conviveram, alguns pessoalmente, com os apóstolos. Eusébio praticamente conviveu com João, teve discípulos, e conforme isso foram relatando, naquela época era comum os mestres, os apóstolos terem escritores, escrivão, na verdade, que conforme ele ia relatando os fatos, eles iam documentando para ficar como um relato histórico. Não sei se essa era a visão, mas que serviu como base para chegarmos a conclusões históricas, serve até hoje. Então, data do ano de 55 a 65. Por quê? Porque há uma profecia da destruição do templo, que ocorreu em 70 depois de Cristo.
Então essa promessa não tem se cumprido, então possivelmente esse evangelho foi escrito antes da destruição do templo em 70. Para quem Mateus escreveu esse evangelho? Para quem Mateus direcionou esse evangelho? Mateus direcionou esse evangelho aos convertidos do judaísmo, aqueles judeus que aceitaram Cristo como o Messias. Ele escreveu para testificar, para comprovar, para afirmar a certeza de que Jesus era o Filho de Deus, o Messias aguardado. Para que Mateus escreveu esse evangelho? Justamente para isso, para comprovar que Jesus é o Messias. Só no evangelho de Mateus tem mais de 60 menções do Antigo Testamento, mencionando Jesus como Messias aguardado, mencionando Jesus como o Rei dos Judeus, mencionando Jesus como o filho de Davi. Por isso, na sua genealogia, ele liga a genealogia de Jesus a Abraão. Por seu evangelho ser direcionado aos judeus, ele tem uma escrita totalmente voltada para o público judeu, diferentemente de Lucas, diferentemente de Marcos, que nos outros evangelhos ele explica, ele conta uma tradição judaica e explica aquela tradição. Mateus ele não se importa com isso, porque o alvo dele era o público judeu que já conhecia da lei, já conhecia da promessa messiânica, já conhecia os costumes, já conhecia a lei. E Mateus ele faz uma associação direta de Jesus a Moisés, uma associação direta de Jesus a Moisés. Quando Jesus nasceu, quem era o imperador era Herodes o Grande, um homem totalmente perverso, um homem muito inteligente, conquistador de território, um homem que se preocupava com a riqueza, que se preocupava com as coisas grandes. Tanto é que ele que reformou o templo de Jerusalém, ampliou o templo de Jerusalém, ele que construiu o porto de Cesareia, que era referência para os missionários, que era ponto de encontro, de saída e chegada de mercadoria para todas as regiões. Ele era um imperador que se preocupava com coisas grandes, mas por outro lado era um homem totalmente maldoso, um homem totalmente desequilibrado, um homem que tinha medo de perder o poder. Tanto é que ele teve 10 esposas, e uma dessas esposas, Mariana, tinha a família de nobres, e ele, com medo de um desses membros da família dela, do nosso poder, mandou matar quase todos. Sua sogra, com medo dele, por ter pedido a ele o favor de nomear o sobrinho como sumo sacerdote, e naquela época era uma função na igreja que ficava perto do dinheiro, porque a igreja já estava corrompida. A igreja vinha do exílio babilônico e passou 400 anos de silêncio do último profeta do Antigo Testamento até Mateus. 400 anos de silêncio de Deus. Houve várias coisas, o Império Medo-Persa assumiu o comando, houve a profanação do templo, onde os sírios matou um porco, um suíno no altar, profanando o templo, onde houve a revolução dos Macabeus, onde Judas Macabeus se destacou como um herói ali e assumiram o poder da Palestina e do Egito naquela época, até o domínio do Império de Roma. Quando o primeiro imperador romano morreu e assumiu Herodes o Grande, que foi justamente do tempo de Jesus. Esse Herodes era um totalmente perverso, mandou matar a filha da mulher, mandou matar a sogra fugiu com ele dele, ele mandou matar a sogra, mandou os emissários e atrair a sogra. Para vocês terem ideia, meus irmãos, ele mandou 2 filhos estudarem fora, na Grécia, ou foi em Roma, não me lembro bem nesse momento. Mandou 2 filhos estudar, e a irmã dele disse: olha, teus filhos lá foram se preparar. Viu os meninos cultos, houve um menino estudado, preparado, ele pode tomar o teu lugar. Ele não contou conversa, mandou matar os 2 filhos.
Isso explica aquela matança lá no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, que os magos foram perguntar a Herodes o Grande onde tinha nascido o rei dos judeus. Aí ele cismou, ele se assustou, disse: o rei sou eu. E tentou persuadir ali os magos para terem a certeza da localização onde Jesus tinha nascido e voltasse para comunicar ele, para que ele pudesse ir lá e matar. E divinamente inspirado pelo Espírito Santo, os magos foram orientados a desviar o caminho. Aí ele, quando se viu que foi enganado, surtou e mandou matar todas as crianças de Belém e circunvizinhança abaixo de 2 anos. Essa a menção que Davi faz a Moisés. Quando Moisés nasceu, estavam matando também os meninos homens que nasceram naquela época. Ele foi sobrevivente. A mãe dele, quem lembra o nome da mãe dele? Muito bem, Joquebede. Quando Moisés nasceu, a mãe dele teve que botar ele no rio, no cestinho, para ele sobreviver. E Jesus sobreviveu à matança, fugindo para o Egito, sob a orientação do Espírito Santo a José, seu pai. E Moisés, sobrevivendo à matança também, foi para o Egito. Essa é a relação que Mateus faz. E Moisés foi preparado no Egito para libertar o povo. Jesus, voltando do Egito, foi preparado no deserto. Quando Moisés saiu do Egito, subiu ao monte, passou 40 dias no monte. Jesus passou 40 dias no deserto. No monte, Moisés recebeu os 10 mandamentos, recebeu a lei. No Egito, Jesus se preparou, se revestiu de poder para subir ao monte e pregar as bem-aventuranças. Moisés foi trazer a velha aliança, foi comprovar a velha aliança, foi comprovar a lei que era para o seu povo, o povo hebreu, obedecer. Jesus veio trazer a boa nova de salvação. Jesus veio trazer a nova aliança, que é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E um tópico que eu queria destacar no Evangelho de Mateus são 2 tópicos, na verdade. Um é a fuga para o Egito. Jesus, o Filho de Deus, o homem perfeito, o Messias aguardado, o Rei dos Judeus, aquele que o Novo Testamento se referia, aquele que desde a fundação dos séculos já tinha sido prometido como sacrifício vivo pelo seu povo, fugindo de um algoz furioso, de um homicida desequilibrado que tinha o poder naquela época. Isso nos ensina algo, meu irmão. Isso nos ensina que se prevenir, se resguardar, cautela, não é ausência de responsabilidade, não. Temos que ter cuidado com os ensinamentos que estão querendo implantar nas igrejas. Temos que ter cuidado com o nosso caminhar. Temos que ter cautela com as coisas que o mundo quer implantar, dizendo que é normal. Deus podia muito bem chegar de Herodes e um ataque fulminante, como aconteceu com o outro Herodes. Mas tudo tem um propósito, e obedecer a voz de Deus é imprescindível à vida cristã. Temos que atentar à voz do pastor. Jesus disse que ele era um bom pastor, e as suas ovelhas reconhecem sua voz. Isso é importante. Isso é importante. Muitas vezes queremos confundir a nossa vida de cristão, a nossa vida de servo, com uma vida de super-herói e desafiar o perigo. O provérbio diz que o homem sensato vê o perigo e se esconde, mas o tolo vai em frente e acaba mal, e se dá mal. O outro ponto que eu quero enfatizar nessa passagem
é Mateus capítulo 3. Vamos ler comigo. Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler toda essa passagem. Amém? Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados do Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já no posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Meus irmãos, que homem é esse? Depois de 400 anos de silêncio, chega João Batista no deserto, vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto, pregando arrependimento. Depois da igreja ter se desviado do seu verdadeiro propósito, depois da igreja ter se desviado do seu alvo, ter deixado se iludir com as propostas, com os manjares, com os pratos do inimigo, chega João Batista no deserto, preparando o caminho para o nosso Senhor. Essa é a nossa missão. A igreja clama pelo avivamento, onde há anos a igreja tem se calado e vendo o mundo infiltrar nas igrejas de forma sucinta, de forma calada. Essa é a estratégia do maligno, meus irmãos. Ele não vai aparecer aí na rua com um tridente na mão e um chifre grande, não. A Bíblia fala que ele se transfigura em anjo de luz, e ele sabe o ponto onde ele deve agir. Então, que possa se levantar na igreja de hoje outros João Batista para pregar o arrependimento, para pregar a confissão de pecados. Nós poderíamos muito bem estar com essa igreja lotada, gente lá fora olhando, se estivessem pregando as facilidades desse mundo, se estivessem pregando só a prosperidade. Não tenha dúvida que Deus quer te abençoar, que Deus quer que você tenha uma vida abençoada, que Ele é o provedor de tudo. Mas o nosso reino não é aqui não, meus irmãos. Paulo diz que infeliz o homem que espera por Cristo só nessa terra. Vivemos aqui, trabalhamos, lutamos, granjeamos nosso pão, mas nossa morada não é aqui. Não é aqui. E depois de 400 anos de silêncio, chega João Batista com mensagem dessa, e olha para os fariseus e os saduceus, raça de víbora, quem te induziu a fugir da ira de Deus? Porque sabia que o coração daquelas pessoas que tinham a lei, que vestiam aquela capa, que oravam nas esquinas, que excluía o pecador, que excluía o pobre, que excluía as mulheres, os publicanos, os enfermos, eles vestiam a capa, irmãos. E João sabia disso, e Deus sabia disso. E esse não é a boa nova de salvação.
A boa nova da salvação está aberta a todos. Olha, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele é aberto a todos, mas a salvação não. A salvação requer arrependimento. A salvação requer conversão. A salvação, ela requer uma vida de santidade. Nós somos separados. Nós não temos parte com o mundo, embora vivamos nele. Isso nos ensina muito, meus irmãos. João Batista, logo no início do Evangelho segundo Mateus, ele veio dizendo qual o propósito de Deus para a igreja que havia sido corrompida, para o povo de Israel, para o povo hebreu, para o povo escolhido, que desde o antigo só murmurava, levantava para si outros deuses, esquecendo daquele que sempre cuidou, daquele que sempre deu provisão no deserto. E que essa seja a reflexão para nós essa noite, que não nos esqueçamos daquele que morreu na cruz por nós, que possamos viver diariamente lembrando do sacrifício de Jesus por nós. Amém, glória a Deus. Que possamos diariamente vivermos para servirmos aquele que primeiro nos amou e pregar o arrependimento, não pregar facilidade. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, meu irmão, que não prega só aquilo que agrada os ouvidos. Deus, ele é cuidador, ele é abençoador, ele é provedor, mas não foi isso que nos prometeu. Ele nos prometeu que iremos morar com ele, e aqui teremos aflições, vamos passar por dificuldade. Se Deus fosse colocar a gente numa estufa, uma bolinha de vidro e cuidar da gente como um cristal, o povo ia se chegar ali por interesse, meus irmãos. E nós amamos a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, porque Ele é eterno, Ele é imutável, Ele não pode mentir, Ele é transcendente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é governador do universo, Ele é criador, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Pai. Através de Cristo, podemos chegar para Deus e dizer: Abba, meu amado. Através da graça de Jesus, através do Messias prometido, nós podemos chegar ao Pai como os filhos, como os herdeiros da promessa. Agora, para isso, há de prepararmos o caminho para Deus agir em nosso meio. Tem que ter conversão, tem que ter arrependimento, tem que haver uma vida de santidade, uma vida de compromisso com o serviço de Deus. Cantamos aqui no início aquilo que foi prometido em Joel. Você não sabe o que foi prometido em Joel? Vamos lá, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, deixa eu ver o versículo. Joel capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aleluia, aleluia, meus irmãos. Isso é tremendo, isso é tremendo, isso é tremendo, meus irmãos. Você olha essa passagem
e ver que é abrangente a salvação, que é para todos, sobre os filhos e filhas, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os servos, sobre as servas, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que possamos viver o antigo, verdadeiro e novo Evangelho. Ele não muda, as pessoas mudam.